Olá pessoal, boa noite, paz do Senhor a todos. É bom a gente estar junto aqui mais uma vez para esse nosso culto, esse tempo de adoração, um tempo para a gente meditar na palavra de Deus, para a gente ser envolvido pelo poder de Deus. Eu quero convidar você a se colocar na presença do Senhor agora, independente do lugar que você estiver. É um lugar oportuno para você estar na presença do Senhor, um lugar que você pode estar na presença do Senhor, porque assim diz o Senhor. O nosso Senhor Jesus nos ensina que nós deveríamos adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. Ou seja, não é mais num lugar restrito, mas é de uma forma, é de um modelo. Então eu e você podemos, aonde nós estamos agora, nos colocar na presença do Senhor e adorar Ele de uma forma plena, uma forma de entrega, com o coração totalmente envolvido nas coisas do Senhor. Que seja um tempo precioso para mim e para você, um tempo para Deus falar com a gente, trabalhar nas nossas vidas. Amém? Vamos nos posicionar agora em oração, e essa posição também é algo de condição, né? De uma forma que você se coloca agora na presença do Senhor. Então feche seus olhos, vamos orar juntos para a gente dar início a esse momento especial. Amém? Pai eterno, nós nos colocamos agora, Deus, diante do Senhor, com o nosso coração aberto para ser ministrado pela Tua verdade. Nós temos, ó Deus, a certeza que o Senhor está cuidando de nós e que esse tempo que nós estamos ainda em observação, olhando como que as coisas vão ficar, como que as coisas vão se estruturar ao nosso redor, nós sabemos que o Senhor está trabalhando dentro do nosso coração. O Senhor está moldando, Pai, os nossos sentimentos, os nossos valores, as nossas prioridades, e o Senhor está, de alguma forma, Deus, trabalhando na nossa esperança, nos nossos desejos, naquilo que nós queremos realmente para a nossa vida. O Senhor está mudando os nossos olhos e nós estamos enxergando então as coisas de uma forma diferente. Te agradecemos, Deus, te agradecemos porque o Senhor tem preservado, tem guardado as nossas vidas, tem cuidado de nós. Te louvamos, ó Deus, pelos livramentos, por quanto o Senhor tem nos sustentado e tem nos abençoado. Te louvamos, ó Deus, pelo consolo do Senhor nos corações que ficaram abatidos, que sofreram nesse tempo, que estão tendo dificuldades, até mesmo perdas. O Senhor é um Deus de misericórdia e amor, e o Senhor alcança também essas vidas com esse consolo, com essa paz, com essa esperança. Que o Senhor continue trabalhando em nós, e que nessa noite, nesse tempo que nós temos aqui, que nós possamos receber do Senhor também, que possamos entregar nosso louvor, nossa adoração, nossa declaração de amor ao Senhor, mas que possamos receber também da Tua porção, da Tua paz, da Tua palavra, da Tua verdade, desse mover do Teu Espírito. Obrigado, Deus, por sermos Teus filhos, sermos assim chamados, sermos envolvidos pelo Senhor e a gente poder caminhar junto. Que o Senhor nos traga, Deus, uma noite, um culto, esses poucos minutos aqui, mas que eles sejam abençoados, que a gente se sinta abraçado pelo Senhor, pelo Teu Espírito, que a gente se sinta abraçado pelos irmãos, porque estamos todos, ó Deus, todos nessa condição, estamos todos buscando a Tua presença, estamos todos, ó Deus, nos nossos lares, estamos todos nós impedidos de estar no templo, mas debaixo do Teu favor. Que nós possamos então sentir a Tua bênção nos alcançando agora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Peço que você abra o seu coração para declarar a grandeza do Senhor, a majestade do Senhor nesse momento. Vamos todos juntos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei.
a tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Jesus, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Senhor, nós te adoramos nessa noite. Mais uma vez nós erguemos o teu nome, exaltamos o teu nome nesse lugar, Deus. Nós somos teus, nós te amamos. Essa igreja, a tua igreja, te adora mais uma vez nessa noite, nos recebe, em nome de Jesus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Nós te adoramos, Senhor. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia, Senhor, nós te adoramos. Nós te amamos, Senhor. Toda honra e toda glória é tua, Pai. Oh, Senhor, recebe as nossas vidas, a nossa adoração. Nós queremos mais uma vez mergulhar nas tuas águas, nas águas profundas, Senhor. Oh, aleluia. Sei que estás aqui nesse lugar.
te sentir. Sonda-me com teu amor, enche-me com teu amor, inunda-me em tuas águas. Quero mergulhar mais fundo, quero contemplar tua presença, que é o meu lugar. Nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Eu olho para ti, sim, Senhor, e ao te contemplar, sua glória sobre mim transforma-me com teu amor, enche-me com teu amor, inunda-me em tuas águas. Quero mergulhar mais fundo, quero contemplar tua presença, é o meu lugar. Nada vai me separar em tuas águas. Quero mergulhar mais fundo, quero contemplar tua presença, que é o meu lugar. Nada vai me separar do teu amor, do teu amor, do teu amor. Senhor, nada pode nos separar do teu amor. Nada pode me separar do teu amor, Senhor. Assim diz a tua palavra. Do teu amor, do teu amor, em tuas águas.
Glória a Deus, para a gente poder contemplar o amor do Senhor alcançando o nosso coração, trabalhando na nossa vida, mudando a nossa história. Nós somos um testemunho do amor de Deus, nossa vida, nossa transformação, o perdão dos pecados, as esperanças que brotam no nosso coração, que nos ajudam, que nos orientam. Na verdade, é testemunho da grandeza desse grande Deus. Até mesmo as nossas orações, a nossa dependência, a nossa declaração de fé fala da grandeza, da majestade desse nosso Deus. É maravilhoso a gente poder adorar Ele em liberdade. Liberdade que Ele nos dá, Ele proporciona para mim e para você. Como já declaramos aqui, nós podemos ser chamados de verdadeiros adoradores, porque nós podemos adorar ao Pai em espírito e em verdade. Nós temos essa possibilidade, essa oportunidade. E como filhos somos queridos desse nosso Pai, somos abençoados, somos sustentados, somos guardados. E o Senhor tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Tenha certeza disso. Tenha essa convicção. Eu quero inclusive compartilhar hoje uma passagem com vocês e conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Logo no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 12, eu quero ler uma passagem aqui com vocês do versículo 1 até o versículo 3. Gênesis 12, de 1 a 3. Diz assim a palavra: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa passagem conta o chamado de Abraão para uma jornada de fé, para uma caminhada de fé. E quando nós olhamos para esse momento, esse instante, Deus estava através de Abraão iniciando então uma grande nação, iniciando um povo que seria o povo dele, um povo chamado por ele, um povo escolhido pelo Senhor. O texto traz para nós a ideia, inclusive, de que Deus prometia que em Abraão, naquela fé, naquela dependência, naquela obediência, seriam benditas todas as nações, todas as famílias da terra. Ou seja, todos poderiam ter acesso a essa bênção, poderiam ter acesso ao Pai. Nós olhamos para Abraão como o pai da fé, aquele que realmente ouviu um chamado e seguiu o chamado segundo a orientação de Deus. De alguma forma, esse chamado se assemelha com a nossa vida. Nós vamos entender um pouquinho sobre isso, vamos entender qual é o paralelo realmente que existe com a nossa vida. E quando nós olhamos aqui para esse trecho, nós vemos que quando Deus chama Abraão, ele traz uma promessa, uma bênção. Ele diz que a bênção estaria sobre a vida de Abraão. Existe então um chamado para ser abençoado. E quando nós estudamos um pouquinho, quando nós pensamos e refletimos um pouco a respeito da ideia de bênção, de um conceito de bênção, e até mesmo fazemos isso num curso que nós temos e fala sobre bênçãos e maldições, a gente entende um pouco como que funciona isso. A ideia, a palavra que está ali relacionada a essa bênção, a palavra barak, ela está associada a um posicionamento, a ajoelhar-se, a prostrar-se, a se submeter, a honrar o superior. E nós vemos então que existe uma bênção sobre essa obediência. Uma bênção do Senhor, uma bênção de Deus sobre aqueles que obedecem. E eu gosto de refletir muito sobre esse assunto, porque às vezes nós temos uma dúvida sobre o que é uma bênção, o que é uma maldição. E às vezes imaginamos que Deus, então, é um Deus que quer punir, um Deus que quer julgar, que quer trazer prejuízo sobre a vida das pessoas. Mas de forma nenhuma a palavra de Deus se apresenta dessa maneira.
Todas as vezes que nós olhamos e de alguma forma entendemos dessa forma, é porque nós estamos excluindo o contexto da palavra de Deus. Estamos excluindo aquele propósito realmente de Deus. Um Deus que é Pai, um Deus que é superior, um Deus que tem poder sobre as suas mãos e se Ele quisesse realmente nos punir, se fosse o desejo dele nos punir, então Ele simplesmente faria isso. Ele simplesmente iria trazer o prejuízo para nós. Mas Ele tem um desejo de nos abençoar. E aí você pode me perguntar, mas então se Ele tem o desejo de abençoar e Ele é todo poderoso, por que Ele não faz? E aí vem então a nossa parte nesse plano de bênção de Deus. Deus tem um desejo realmente de fazer eu e você feliz, de abençoar a minha vida e a sua vida. Ele não tem interesse no nosso mal. Ele não criou a mim e a você para que nós de alguma forma sofrêssemos, mas criou para que a gente escolhesse a bênção. A palavra nos fala a respeito disso. A própria mensagem traz a ideia de que diante de nós é colocado continuamente a bênção e a maldição e a gente faz uma escolha. Nós fazemos escolhas todos os dias. Desde a criação do homem, o homem faz escolhas. E a primeira escolha que o homem fez errada, a escolha que ele fez de não permanecer na bênção de Deus, de buscar um outro caminho, de não dar ouvido à orientação de Deus, trouxe a queda do homem. A palavra nos instrui a respeito disso, a respeito desse posicionamento de Adão, que foi um posicionamento contrário à vontade de Deus. Então é como se Deus estivesse dizendo continuamente para nós, olha, existe um lugar que é um lugar abençoado, escolha ficar nesse lugar. Você tem liberdade, você pode ir para outro lugar, mas se você escolher esse lugar, aqui você vai ser abençoado. Deus então mostra o lugar da bênção, mostra o lugar do cuidado dele e dá para mim e para você a oportunidade da gente escolher, da gente decidir, da gente então determinar qual vai ser o destino da nossa vida. E quando nós olhamos para esse trecho aqui, que foi a chamada para o pai da fé, aquele que recebeu um convite, um chamado para uma caminhada realmente de fé. Talvez o grande exemplo para nós de aquele que ouviu e acreditou. A promessa de Deus era que a bênção iria alcançar Abraão, que a bênção seria sobre a vida dele. E sobre isso eu quero falar com você, então, nessa noite, sobre essa bênção que alcança a sua vida. A bênção que chega até você. A bênção que vai e corre atrás de você. Uma bênção que realmente revela na sua vida. Quero olhar, então, para esse pequeno trecho que nós lemos aqui de Gênesis e tentar entender esse mecanismo de coisas simples que Deus coloca, mas que são fundamentais para que você possamos permanecer no lugar da bênção. Para que você possamos receber aquele decreto de bênção de Deus sobre a nossa vida. E o primeiro aspecto aqui, eu quero considerar a questão da obediência. Quando Abraão ouve esse chamado, o texto diz aqui para nós, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai. Existem dois verbos aqui, logo no início, que está nessa orientação de Deus para Abraão. Sai e vai. Ou seja, sai desse lugar e vai para um outro lugar. Existia então uma vontade de Deus, um desejo de Deus que as coisas acontecessem sobre a vida de Abraão e ele precisaria então estar no lugar da bênção. Ele precisaria então se posicionar no lugar da bênção. Entendemos que esse posicionamento, inclusive na história dele, era um posicionamento físico. Havia necessidade dele sair do lugar onde ele estava e ir para um outro lugar, e naquele lugar ele seria abençoado, um lugar físico no qual ele seria abençoado. Deus tem falado muito sobre isso,
durante toda a palavra de Deus, durante toda a expressão do amor de Deus, um posicionamento onde nós devemos obedecer para estar no lugar da bênção. A obediência, ela traz para nós essa bênção de Deus. E nós usamos o termo obediência e parece que ele realmente é oposto da desobediência. Então parece que nós estamos simplesmente seguindo uma regra, seguindo uma vontade. Mas é muito mais do que isso, né? A ideia não é eu seguir amargurado uma vontade, mas é eu me posicionar realmente diante da palavra de Deus, diante daquilo que está falando, aquilo que Deus está trazendo para nós. Deuteronômio 28:1 diz assim: se atentamente ouvires a voz de Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do teu Deus, o Senhor, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. A bênção, então, alcançaria o povo que tivesse Deus como Senhor e seguisse os mandamentos, e seguisse as orientações, e seguisse o modelo, aquilo que Deus estava estabelecendo. Não ia ser uma conquista, mas seria algo recebido, algo que Deus iria colocar sobre a vida do povo dele. Como diz o texto, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, se Ele for Senhor e Deus na sua vida. As bênçãos então alcançariam, as bênçãos estariam sobre você. Ou seja, é aquele lugar, é aquela condição, aquele espaço para que o lugar seja então abençoado, um lugar que reflita a glória de Deus e a presença de Deus esteja ali. Deus tem falado continuamente sobre essa obediência. Só que o fato de Deus nos dar, então, o livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolher, muitas vezes nós imaginamos que Deus está dando só uma sugestão para nós. Como se a gente pudesse escolher o sim ou não e ainda assim, transformar aquela negação de Deus num lugar de bênção. Deus apresenta para mim e para você: esteja debaixo da obediência. Esse lugar é um lugar abençoado. Deus tem um compromisso, tem uma promessa, tem uma palavra para aqueles que estão ali naquele lugar. E aí então ele diz: permaneça nesse lugar. Não dá para eu e você sermos abençoados fora da vontade de Deus. Ainda que Deus tenha um cuidado, tenha Deus um zelo, um amor sobre todas essas pessoas para que eles possam se chegar ao lugar de bênção, não tem como Ele tratar da mesma forma. É o lugar onde nós escolhemos estar. É o lugar onde nós optamos. É o nosso livre-arbítrio. Se eu e você simplesmente fôssemos obrigados a estar debaixo da vontade de Deus, isso não estaria honrando a Deus, porque nós temos a escolha. As coisas criadas por Deus que não podem escolher, que não escolhem, que não decidem, elas glorificam a Deus sem a vontade própria. Quando Deus criou o sol, por exemplo, Ele criou o sol com um propósito. E nós somos abençoados pelo sol, por essa criação de Deus. Isso é bom para nós. Ele cumpre um propósito na criação de Deus, inclusive para com as nossas vidas, mas Ele não tem vontade própria. E aí então as coisas criadas, elas glorificam a Deus, mas aquelas que não têm vontade própria, elas glorificam pelo propósito que Deus estabeleceu. Eu e você fomos então dotados desde o início de uma capacidade de escolher. E quando nós escolhemos então a Deus, nós glorificamos o nome dele. Quando nós temos Deus como Senhor na nossa vida, nós cumprimos o propósito que Deus estabeleceu para mim e para você. Então, quando eu estou debaixo da obediência, nesse lugar Deus
manifesta a sua plenitude. Há de considerar, então, esse lugar da obediência. E nós que somos chamados, então, nós que então passamos por uma jornada, uma experiência na nossa vida e de repente nós temos um encontro com Deus, nós também nos assemelhamos àquele chamado de Abraão. Porque uma outra coisa que ele teve que fazer foi sair da terra e da parentela. Havia necessidade dele negar todas as coisas que ele estava de alguma forma preso. Imagine que nesse tempo, sair da terra e da parentela era sair totalmente do conforto e da segurança. Era sair do lugar onde ele convivia, o lugar onde ele conhecia, o lugar onde ele tinha, de alguma forma, uma tranquilidade, uma segurança. Ele tinha que sair daquele lugar. Ele tinha que abandonar aquele lugar. Ele tinha que se distanciar daquele lugar e ir até um lugar onde Deus iria abençoar. Ele tinha que deixar para trás aquelas coisas. Eu e você que estamos nessa caminhada com o Senhor também somos chamados a largar um lugar que não é o lugar da bênção de Deus. Talvez nós tenhamos alguns apegos que nos puxam, que nos levam para fora da presença de Deus. E se queremos então ser abençoados, se queremos ver a bênção de Deus alcançando a nossa vida, nós temos que nos desprender desses lugares, desses hábitos, desses modelos que estão fora da bênção de Deus. Não dá para eu e você queremos colocar o nosso modelo e querer que Deus abençoe o nosso modelo de vida. Quando Ele traz para nós uma orientação, é para que a gente viva a plenitude. E nós estamos falando de bênção de Deus, estamos falando de alegria, estamos falando de vitórias de Deus para alcançar a nossa vida e a gente viver plenamente isso. Há necessidade da gente se desprender. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, no anúncio do Evangelho, diz assim em Mateus 10, 37... Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quando o Senhor trouxe essa palavra, Ele claramente estava falando com pessoas que estavam apegadas às coisas desse mundo. Jesus não queria concorrer com pai, com mãe, com filhos. Não era essa a intenção. Mas Ele queria trabalhar no coração para que Ele fosse Senhor, que Ele ocupasse o lugar de honra. E quantas vezes nós colocamos no lugar de honra do nosso coração aquilo que nós gostamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós nos apegamos. Jesus convida a mim e a você para deixar de lado essas coisas. O Senhor convida eu e você para deixar, para nos afastarmos, para não termos mais o mesmo apego, a mesma segurança que essas coisas nos dão e a gente possa então estar num lugar de negação de nós mesmos. O lugar, como diz aqui o Senhor Jesus, em que a gente toma a nossa cruz. Que ao negar a nós mesmos, nós nos tornamos dignos de seguir o Senhor. A palavra de Deus, quando conta a história daquele jovem rico que queria herdar o reino. Se você lembrar a passagem, diz que ele tinha um currículo exemplar. Ele era realmente uma pessoa notável na sua postura, em cumprir os mandamentos, mas uma coisa faltava, e o Senhor Jesus diz para ele, uma coisa só te falta. Vai, vende todos os teus bens, distribui aos pobres e você terá um tesouro no céu, depois você vem e me segue. Aquela palavra, então, difícil para aquele jovem, fez com que ele abandonasse a jornada e com que ele não seguisse a Cristo.
Entristecido, ele sai da presença do Senhor. E diz o texto que é porque ele era riquíssimo, apegado àquelas coisas. Não tem como eu ser apegado a outras coisas, a coisas que me escravizam, que me dominam, que me dirigem, e ainda assim eu querer a bênção de Deus. Existem coisas que me barram, que adiam, que atrapalham de eu receber a bênção de Deus. E não dá para eu trazer isso nessa jornada, não dá para eu carregar isso. A bênção quer me alcançar num lugar onde eu nego a mim mesmo. Talvez valha você agora pensar o que você precisa deixar para trás para que você seja abençoado por Deus. Mais uma vez, Jesus não queria concorrer quando ele fala de amar menos pai e mãe, ele não queria concorrer com ninguém. O convite era que ele se tornasse Senhor, então, naquele coração. Deus que quer abençoar a minha vida, a sua vida, e derramar uma bênção riquíssima sobre nós, Ele quer que eu e você estejamos num lugar de dependência dele. Não significa que eu e você temos que sair da nossa casa, largar o nosso emprego, abandonar nossa família, mas simplesmente colocar o Senhor no primeiro lugar e deixar as coisas que nos escravizam, que nos dominam e que de certa forma mexem até mesmo com a nossa vaidade. Coisas que concorrem com a honra de Deus. Sabe quando eu e você achamos que é pelo nosso braço forte, pela nossa virtude, pela nossa sabedoria, pela nossa capacidade? Como que a bênção de Deus pode alcançar a minha vida e a sua vida se nós estamos totalmente dependendo de nós mesmos? Nós estamos por nossa conta. E exaltando o nosso nome, não o nome do Senhor. Ele quer que eu e você, que a gente se desprenda disso. Mais uma vez, Ele não quer que eu e você, que a gente saia de casa, que largue o emprego, que a gente abandone a família, nada disso. Mas Ele quer a honra. Ele quer a dependência, Ele quer a declaração minha e sua de que nós dependemos, que nós precisamos dEle. Ele quer que a gente se desprenda daquilo que de alguma forma domina, que rege a nossa vida. O texto diz ainda que naquela promessa de Abraão, o nome de Abraão seria engrandecido. Ele diz ali: de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Havia então, naquela promessa de bênção sobre a vida de Abraão, uma promessa de que o nome dele seria grande. O nome de Abraão seria grande. Hoje nós conhecemos, não Abraão, mas conhecemos Abraão, que o nome dele foi mudado como o pai da fé. Mas isso seria um legado, isso seria uma história a ser deixada. Ou seja, o chamado para que ele fosse abençoado exigia uma continuidade, um compromisso. Não era para um instante, mas era para uma vida. O compromisso que o Senhor espera que eu e você tenhamos com Ele, o envolvimento com o chamado, o envolvimento de dependência, para que a bênção nos alcance, é o envolvimento de uma vida. É uma nova vida em Cristo Jesus. Se você olhar a história de Abraão, naquele chamado que ele teve, quantos anos e anos levou para se cumprir a promessa? E ele permaneceu. Quantas vezes Deus falava para ele, chamava ele para fora da sua tenda e convidava ele a olhar para o céu e contar as estrelas e imaginar que assim seria a sua descendência. Quantas vezes ele foi convidado a relembrar a promessa? Quantas vezes ele foi convidado a contar a areia do mar e imaginar que assim seria a sua descendência? Havia um compromisso, uma continuidade para que a bênção fosse se completando. Existem bênçãos que estão reservadas para nós
que vão se manifestar mais lá na frente. E eu e você vamos viver muito tempo olhando para essa promessa e seremos alimentados por essa promessa. Ou seja, a bênção que nós aguardamos está lá na frente, mas as que vão suprindo no caminho são tremendas. O povo, quando foi tirado do Egito, também debaixo de um chamado, de uma orientação, eles saíram da escravidão e eles iam para a Terra Prometida. E era um trajeto curto, mas eles passaram décadas caminhando no deserto, num sustento que Deus manifestava através do maná, através da carne que vinha das codornizes, através da água que brotava da rocha, através da nuvem, da coluna de fogo, através das sandálias nos pés que não se consumiam, através dos livramentos. Quantas bênçãos foram alcançando aquele povo? Ainda que eles saíram por causa de uma promessa, ainda que eles tenham saído com a esperança de chegar num lugar, a bênção foi alcançando. A bênção de Deus que nos alcança está relacionada à minha e à sua fidelidade. Nossa continuidade. Para que Deus possa continuamente ir se manifestando na minha vida e na sua vida. É um trajeto. E Deus vai sendo exaltado na minha vida e na sua vida. O compromisso ali de engrandecer o nome de Abraão é que iria manifestar que Deus era com ele. Gênesis 21, 22 diz exatamente assim: por esse tempo, Abimeleque, Ficol, comandante do exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo que fazes. Reconheciam que Abraão era um homem nobre, mas reconheciam que Deus estava com ele. A palavra nos chama para sermos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, ou seja, o chamado é para que eu e você possamos ser reconhecidos como filhos de Deus. Mas isso precisa ser contínuo. Isso precisa ser a nossa marca, precisa ser a nossa história. E ainda, naquele chamado de Abraão, Deus não fala para ele: olha, sai desse lugar e vai aqui. Vai a 3 quilômetros daqui, vai a 10 quilômetros daqui. Na verdade, Deus fala para ele: ó, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Um lugar que eu te mostrarei. Ou seja, você vai caminhar por fé. Você vai caminhar acreditando, sem enxergar, sem saber, sem acontecer ainda na sua vida. A bênção vai te alcançar, porque você vai permanecer na fé. Eu e você somos chamados então para andar no sobrenatural, a esperar coisas que realmente não se completaram. A certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que não se veem, a definição de fé. Isso nos leva a experimentarmos a bênção que nos alcança. Quantas vezes na nossa caminhada nós somos surpreendidos pela bênção, surpreendidos pelo cuidado de Deus, surpreendidos pelo presente de Deus na nossa história. Deus faz e prova que Ele faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos. A minha fé e a sua fé, elas provam, elas testemunham da grandeza de Deus. A bênção vai nos alcançar. Como diz o texto que nós lemos lá em Deuteronômio, se nós seguimos as orientações de Deus, a bênção nos alcança, porque essa é a vontade de Deus. Quantos decretos de Deus já foram dados? A palavra de Deus fala que Deus criou as coisas pelo poder da palavra. Ele criou as coisas existentes pelo poder da palavra. Ele diz simplesmente: haja luz, e a luz foi criada.
Se eu e você imaginarmos o poder que existe na palavra de Deus, o poder de criação da palavra de Deus, dá para a gente fazer um paralelo no poder da bênção de Deus, da palavra de bênção de Deus. A palavra de Deus abençoadora, ela é uma verdade lançada esperando o momento de pousar. E quando eu e você nos colocamos debaixo dessa palavra, ela simplesmente nos alcança. Assim é a palavra da salvação. Uma palavra, um poder para salvar aquele que crê. Logo depois que Jesus morreu e ressuscitou, 10 anos depois, 100 anos depois, 2000 anos depois. Essa palavra continua com o poder ao redor da terra, alcançando corações, alcançando vidas com poder para salvar. Assim são os decretos, as palavras de bênção do Senhor. Elas nos alcançam. Elas chegam até a nossa vida. Elas transformam a nossa vida e glorificam o nome do nosso Deus. Paulo, quando escreve aos Efésios, Efésios capítulo 1, versículo 3, ele diz assim. Eu vou ler o trecho, apesar de ser um pouco extenso, quero compartilhar aqui com vocês. Efésios 1:3, carta de Paulo aos Efésios. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele mesmo nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Um trecho fantástico, tremendo aqui, uma introdução, na verdade, que Paulo traz ali na carta aos Efésios, que mostra essa grandeza de Deus e esse cuidado de Deus com os seus filhos, com o seu povo. Ele diz que nós estamos sendo abençoados, que nós somos escolhidos, que nós temos um propósito em Deus, um plano de Deus para nos abençoar. Aquele que predestinou os filhos, todos aqueles que viessem a crer, para ter o perdão dos pecados, para receber sabedoria, para serem herdeiros, para serem para louvor da sua glória. Para cumprir, então, o plano, o projeto de Deus. Para que eu e você pudéssemos, então, ser um povo escolhido e que manifestasse a grandeza de Deus. Uma vez Moisés disse para o Senhor nas suas conversas, num tempo que Moisés estava tirando o povo do Egito, segundo a orientação e poder de Deus, ele diz, Senhor, não é pela bênção do Senhor em nós que nós somos reconhecidos como um povo especial? Não é pela marca do Senhor em nós, não é pela tua presença em nós que nós somos então um povo diferente, um povo abençoado? Não é pelo cuidado de Deus comigo e com você, não é pela bênção de Deus comigo e com você que nós somos reconhecidos como um povo diferenciado? Selados com o Espírito, marcados
predestinados para sermos abençoados pelo Senhor. É o desejo do Senhor. É a vontade de Deus derramar a bênção sobre a minha vida e sobre a sua vida. É a vontade do Senhor marcar esse povo como um povo diferenciado, como um povo contemplado pelo propósito de Deus. Não para fazer inveja, não para ser melhor que os outros, não para criar um povo arrogante e soberbo, mas para que todos possam crer que aquele que acreditar, que aquele que se posicionar, aquele que vier a crer, como diz aqui Paulo aos Efésios, possa ser filho também, possa ser abençoado também, possa ser cuidado também, possa ser então suprido em todas as suas necessidades e ser alcançado pela bênção. Tem um decreto de Deus, tem uma palavra do Deus Todo-Poderoso, tem uma bênção de Deus para mim e para você, tem uma bênção de Deus para a minha vida e para a sua vida. Será que não é hoje, nessa noite, nesse instante, que essa palavra alcança a sua vida? Será que não é hoje que essa bênção alcança a sua vida? Então considere rapidamente comigo o quanto que você tem ouvido a palavra de Deus, tem se posicionado em obediência à verdade de Deus. O quanto que você tem negado aquilo que te afasta da presença de Deus para decidir permanecer nesse lugar que hoje ele é espiritual, não é mais um lugar físico. O quanto que você tem ali firmado um compromisso de caminhada, de jornada com Cristo. O quanto que você tem sustentado por aquilo que você crê e não só por aquilo que acontece, não só pelo fato, mas sim pela fé. Esse lugar espiritual é lugar de bênção. É lugar para Deus derramar. Ele está derramando. Ele está convidando eu e você para estarmos ali. Ele está convidando a gente para ser o testemunho da graça e do favor dele. Vamos orar juntos. Vamos adentrar nesse lugar. Vamos ficar debaixo da bênção. Vamos receber o melhor de Deus para a nossa vida. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua misericórdia e todo o teu cuidado para conosco. Obrigado, Deus, porque os planos do Senhor são planos de bênção, são planos de alegria, são planos de vitória para nós. Obrigado porque aquilo que está no teu coração, Deus, é algo que nos alegra, que nos agrada, que nos transforma, que nos supre, que nos sara, que cuida de nós e traz o melhor para os teus filhos. Afinal, Deus, foi pelo sangue de Jesus que nós fomos comprados para sermos realmente filhos. Fomos comprados para estarmos juntos com o Senhor, para sermos cuidados pelo Senhor. E o que o Senhor fala conosco, Deus, continuamente pela voz do Teu Espírito que habita em nós, é para a gente escolher a bênção, para a gente escolher esse lugar, para a gente escolher estar debaixo da orientação do Senhor, para a gente escolher estar nos Teus pés, estar debaixo das Tuas asas, estar num lugar especial. É para a gente escolher a melhor parte. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos hoje, nessa noite, nos posicionarmos debaixo da bênção do Senhor. Debaixo desse teu cuidado, Pai. E que a gente possa, então, ser sarado, ser cuidado, ser transformado. Que a gente possa ser abençoado. E ao sermos tocados, ó Deus, nos nossos corações, no nosso entendimento, que brilhe o Senhor em nós. Que resplandeça o Senhor em nós. Que o teu nome seja assim engrandecido, exaltado, pelos nossos lábios, pelo nosso testemunho, pela nossa história, pela transformação das nossas vidas, pela mudança do nosso caráter, pela cura que a gente recebe, pela libertação na nossa vida, pela tua bênção, Deus. Que nós possamos viver essa bênção que nos alcança, esse decreto de um Pai amoroso sobre a vida de todos os filhos. Que possamos viver isso. Que possamos ser o testemunho do Teu poder e da Tua bondade.
em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e sustente vocês debaixo dessa bênção, em nome de Jesus.